Hello, guys. I'm here again. How are you? Take your books and open on page 165. Okay? Okay. Stories. What is your story? Qual a sua história? Qual a sua história? A sua história favorita? What is your favorite story? My favorite story is. Qual a sua história favorita? Quando você era criança, que história você gostava de ouvir? Quando eu era criança, a história que eu gostava de ouvir era Cinderella, Snow White, Little Red Riding Hood. I don't know. Eu adorava contos de fadas. Gostava muito. Eu gostava muito de ouvir Alice no País das Maravilhas. O que mais que eu gostava de ouvir? Eu gostava tanto de histórias. Essas histórias de contos de fadas eram as minhas preferidas. Adorava, adorava essas histórias. Quando você era criança, existia alguém que gostava de contar histórias para vocês? O meu pai gostava muito de contar histórias para mim. Aliás, para mim e para meu irmão. É, Na sua casa, seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão mais velho, a sua irmã mais velha, alguém gostava de contar a história para você quando você era criança? Qual a sua história preferida? Até hoje eu gosto de ouvir histórias infantis, eu gosto de assistir animação, de assistir filmes é, que relatam histórias infantis. Quando a Disney lança um novo filme de história infantil ou alguma animação, tipo Moana, tipo Frozen, eu sempre vou. Hoje eu tenho filhas, né? E eu já as levo, mas mesmo antes eu gostava muito de assistir. É, por exemplo, A Bela e a Fera. Até hoje, quando eu assisto, eu adoro e ainda me emociono. Eu gosto demais de assistir esses filmes infantis. Quando eu era criança, existiam uns disquinhos de vinil que contavam essas historinhas. Na escolinha infantil que eu estudei, que se chamava Escolinha Infantil Pica-Pau Amarelo, a minha professora ela sempre colocava esses discos de vinil que contavam historinhas, essas historinhas, contos de fadas. Era assim o meu momento preferido assim na aula. Ela sempre tirava um tempinho, acho que uma ou duas vezes por semana, e aí no finalzinho da aula ela sempre colocava para a gente ouvir. E era um momento tão legal, a gente fazia assim um círculo na sala e nós íamos ouvir. E depois tinha toda aquela interação, a gente falar o momento que a gente mais tinha gostado da história, qual era o nosso personagem principal. E assim, me encantava muito aquilo ali. Era um momento assim bem marcante na minha vida, na minha semana, melhor dizendo. Era aquele momento onde a professora fazia aquilo. Mais tarde eu me tornei professora, bem mais tarde eu me tornei professora, e a minha primeira experiência como professora foi de educação infantil. E eu gostava, eu tirava um dia na semana para contar historinhas infantis, né, contos de fadas, para os meus alunos. E eu usava fantoches para contar historinhas infantis para essas para os meus alunos. E era um momento tão legal e algumas crianças queriam participar, né? E faziam questão de participar. Eles adoravam a história dos três porquinhos. Gente, como eu gosto da história dos três porquinhos. Para mim, assim, é uma maravilha. Minhas filhas adoram quando a gente conta a história dos três porquinhos. Quando elas eram menores, então, elas adoravam quando a gente contava e fazia aquelas entonações das vozes dos porquinhos, do lobo mau. E é muito legal. Então, assim, é um momento mágico quando você é criança, que tem alguém que faz isso por você, que conta histórias. É um momento marcante. Quando você já está um pouco maior, aí é o seu momento de
ter aquela experiência de ler. Eu acho muito lindo quem tem essa intimidade com os livros. Qual o seu livro preferido? Qual o seu autor preferido? Gente, a nossa literatura, ela é muito rica. Nós temos assim, nós temos os clássicos, né? E nós temos vários livros hoje que são destinados ao público adolescente, né? Ao público jovem. Temos vários livros. Qual é o seu livro preferido? Qual o livro que você mais gostou de ter lido? Que livro você está lendo no momento? Você é um leitor? Você gosta realmente de ler? Alguma coisa te encanta? O que que te encanta na leitura? O que que te prende a uma leitura? Então, assim, é, didn't Bart tell you stories when you were a child? Alguém contava histórias para você quando você era uma criança? Alguém fez você feliz ouvindo histórias quando você era uma criança? Quem foi essa pessoa? Do you like to read fictional stories? Você gosta de ouvir histórias, aliás, de ler, né, livros? De livros fictícios, né? Não, ou livros mesmo que sejam baseados em histórias reais. Tem alguns livros que são baseados em histórias reais que são bem legais também. Por exemplo, eu li o Diário de Anne Frank, que é baseado na história dela, que é uma história real, que tem umas coisas assim que são bem tristes, né? Porque relata também a história da Segunda Guerra Mundial, mas tem umas partes que são bem legais, que apesar dela ter vivido na época da Segunda Guerra Mundial, mas também relata o desabrochar da adolescência dela, que ela, apesar do momento conturbado que ela viveu, ela conseguiu viver a adolescência dela de uma maneira natural, apesar de tudo. Ela conseguiu ter um namorado, ela conseguiu ter os atritos com os pais, com a irmã, então, típicos da adolescência. Então, assim, tem alguns livros que mostram a realidade que também são bons para serem lidos. In your opinion, what makes a good story? Em sua opinião, o que faz uma história ser boa? Bom, o que faz? O que faz uma história ser boa, pessoal? O que prende a atenção de vocês quando vocês estão lendo um livro? O que faz com que vocês gostem da história, gostem do livro, que seja um bom texto para vocês? What was the last story you read about? Sobre o que era a última história que você leu? Sobre o que era o último livro que você leu? Digam para mim. O último livro que eu li era uma história de amor, que era para poder adoçar esse período da quarentena. Então, sobre o que era o último livro? Era um romance, o último livro que eu li. Então, sobre o que era o último livro que vocês leram? Vocês gostam de ler? Não sejam preguiçosos, vocês precisam da leitura para a vida de vocês, para o Enem, para melhorar o vocabulário de vocês, para falar melhor, para pensar melhor. Então, nós precisamos ler mais. Então, o que encanta vocês na leitura? Seja de textos, seja de livros, o que encanta vocês? E vocês gostam de assistir filmes, séries, que também são histórias? O que faz vocês assistirem um filme? O que prende a atenção de vocês a um filme? Que história chama a atenção de vocês? Um romance? Um drama? Uma aventura? O que prende? Digam para mim. Ficção científica? O que prende a atenção de vocês? Um thriller? Sei lá, terror? O que prende a atenção de vocês em um filme? Qual tipo de série que prende a atenção de vocês? Qual foi a última série que você assistiu? Qual que você está assistindo agora? Qual o filme que você está assistindo agora? O último filme que você assistiu? Qual que você pretende assistir? Qual o mais interessante que você assistiu até agora? Qual a melhor série que você já assistiu? Já que esse momento nos permitiu assistir mais, ler mais. Então, digam para mim, what's your story? Qual a sua história? Digam para mim. Na página seguinte, tem um texto, pessoal, chamado
O título do texto é Just Sand, apenas areia. É uma coisa bem interessante. Esse texto, pessoal, nesse texto, o homem ele fica fascinado por um grão de areia. Ele diz que o grão de areia é único, é minúsculo, é cúbico e que muda dependendo da posição da luz do sol. E a moça que está o observando diz que ele tem uma boa aparência, que ele está um pouco bronzeado além do normal, mas que ele tem uma boa aparência. E ela acha que ele é louco por ele estar admirando um grão de areia. E aí ele mostra para ela esse grão de areia. E com toda a admiração, mostra que ele é único, que ele é... Aí mostra os milhões as milhões de qualidades que tem nesse grão de areia. E a moça chega a achar que ele é maluco por estar admirando uma coisa que tem milhões, porque eles estão na praia. E numa praia tem milhões e milhões e milhões e milhões de grãos de areia. E como é que ele pega um único grão de areia e vai admirar? Já que tem milhões, como é que ele vai admirar uma coisa que tem em grande quantidade? Mas ele diz que aquele grão de areia é único. E realmente, por mais que existam milhões de coisas, milhões de pessoas, por exemplo, nós somos únicos. Assim como aquele grão de areia. É uma filosofia barata, né? É uma psicologia barata. Mas nós somos únicos, assim como aquele grão de areia. A atividade sobre esse texto da página anterior, tá? A atividade vai estar na página anterior, na página 165. É nossa primeira atividade para casa, já que eu não passei a atividade na aula anterior. A atividade da página 165 vai ficar para casa, certo? Sobre esse texto, Just Sand, certo, pessoal? Então, leiam o texto, é basicamente o que eu falei agora, e respondam a atividade da página anterior. Entendido? Agora, pessoal, nós vamos mudar. Nós temos a parte gramatical, que nós vamos estudar só na nossa próxima aula. Na próxima aula, eu vou explicar a parte gramatical e vou trazer uma atividade. E vai ficar só para a próxima aula a questão da gramática. Nós vamos passar agora. Open your book on page 168, ok? Nós vamos para a página 168, onde nós vamos falar sobre um texto que nós já tivemos na apostila anterior. Nós já falamos, pessoal, sobre o livro Animal Farm, certo? Nós já trabalhamos sobre essa obra, né? Animal Farm. Animal Farm, pessoal, que aqui na língua portuguesa foi intitulado como A Revolução dos Bichos. Lembram que a gente já falou, já fizemos até uma atividade sobre esse livro, sobre o texto. É de um autor chamado George Orwell, que na verdade esse era um pseudônimo desse autor. Naquela época existia muita censura, então as pessoas elas não podiam escrever tudo o que pensavam. Então o que aconteceu? Um escritor chamado Eric Arthur Blair, que ele nasceu na Índia Britânica, na Índia enquanto colônia da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido. Ele criou esse pseudônimo de George Orwell e ele resolveu escrever algumas obras. Uma das obras mais importantes dele foi Animal Farm, A Revolução dos Bichos, que foi em alusão à Revolução Russa, tá? E aí a gente já tratou sobre isso e ele era um jornalista e escritor e ele escreveu sobre Animal Farm. O que se trata Animal Farm? Sobre o que se trata esse livro? Eu acredito que vocês ainda lembram. A gente assistiu uma animação que falava sobre o que se tratava. Eu vou falar novamente um pouco sobre essa obra. A obra, A Revolução dos Bichos, ela se passa em uma granja, tipo uma fazenda, era uma granja.
Inicialmente, ela era administrada pelo Mr. Jones, o Sr. Jones, mas os animais, eles eram liderados por um porco chamado Major. O Major, ele era um porco idoso e ele, antes de morrer um pouco, ele teve um sonho e ele disse que queria compartilhar esse sonho com os outros animais. Aí ele fez uma reunião e convidou os animais para compartilhar o sonho. Sobre o que se tratava o sonho? Esse sonho, no sonho ele falava que eles estavam sendo, como é que eu posso dizer, maltratados pelos seres humanos, que eles estavam sendo explorados pelos seres humanos, e aí ele resolveu falar para os amigos dele o que estava acontecendo. E aí eles tinham um lema lá que dizia assim, que 4 patas era bom e 2 patas eram ruins. Até as galinhas e os patos acharam ruins. Ele falou assim, que 2 patas e asas eram bons e somente 2 patas eram ruins, que no caso era o ser humano. Então, o ser humano era ruim e os animais eram bons. E aí, o que aconteceu? Logo após esse discurso do Major, contando o que tinha acontecido no sonho dele, que ele falou que os animais eram explorados e tal, o Major morreu. E aí, os porcos, que se achavam muito inteligentes, eles diziam que todos os animais eram iguais entre si, só que uns eram mais iguais que os outros. Então, os porcos eram mais iguais que os outros. Ou seja, os porcos eram melhores. Eles acharam por bem Bola de Neve e Napoleão, que eram os porquinhos. Acho que vocês lembram. O Napoleão, que era aquele porquinho mais escuro, manchadinho, e o Bola de Neve, que era o branquinho. Eles acharam por bem que eles iriam liderar a granja. E aí começaram a liderar a granja. Expulsaram o Mr. Jones da granja e não quiseram, porque não queriam mais ser tratados como escravos dos humanos. Os porcos passaram então a liderar a granja, porque eles se consideravam mais inteligentes, eles eram mais iguais que os outros. Os porcos, aí aconteceu toda a situação, os porcos começaram a mandar na granja, tinham os cachorrinhos que aí começaram, cresceram e se tornaram os defensores dos porcos, os porcos só andavam escoltados por esses cachorros, e aí os animais começaram a trabalhar e trabalhar cada vez mais, já estavam trabalhando igual na época do Mr. Jones ou até mais, e aí eles começaram a questionar que eles estavam trabalhando igual na época do Mr. Jones. E o que aconteceu? Começaram a ser castigados. E tinha toda uma lista de coisas que eles não podiam fazer. Eles não podiam fumar, eles não podiam matar os animais entre si, eles não podiam dormir em camas, eles não podiam fazer várias coisas. E os porcos começaram a fazer tudo isso. Bola de Neve teve a ideia de construir um moinho, mas o Napoleão achou que era uma ideia ruim e fez toda uma revolução e deu um jeito de expulsar o Bola de Neve da granja, levou ele para fora e acabou sendo morto, o Bola de Neve. E o Napoleão começou a mandar em tudo. E se mudou para casa, começou a dormir nas camas, coisa que não era permitida. Então ele começou a contrariar todas as leis da granja. E assim foi tomando o lugar do ser humano, né? Que mais? Os animais começaram a questionar a vida que estava pior do que na época do Mr. Jones, foram acusados, foram mortos. Um moinho foi destruído, os animais tiveram que construir outro. Depois, o Mr. Jones, aliás, depois o Mr. Jones, junto com alguns homens da cidade, vieram e destruíram outro moinho e eles tiveram que construir tudo de novo. Por fim, o Sansão, que era o cavalo mais trabalhador, ou seja, o animal mais trabalhador de toda a granja, acabou se ferindo bastante
E o que que aconteceu? O Sansão foi vendido para uma fábrica de cola e os animais ficaram revoltados. E aí depois os animais tiveram que construir outro moinho. Eu sei que foi toda uma situação. Por fim, no final, os porcos apareceram andando em duas patas, sendo que duas patas era ruim e quatro patas que era bom, né? Contrariando os mandamentos da revolução, onde quatro patas é bom, duas patas é ruim. E finalmente os porcos se unem definitivamente aos humanos. Quem eram os personagens? Os personagens desta fábula, que era no fundo mesmo uma sátira, né? Uma crítica, melhor dizendo, uma crítica. Era o Mr. Jones, que era o fazendeiro, dono da granja, que explorava os animais. O Major, que era o porco, que no caso era o Lenin, como eu já falei para vocês lá no início. Ele representava o Lenin. O porco Bola de Neve, líder da revolução depois da morte de Major, que era, no caso, o Trotsky, que eu já falei isso para vocês. O porco Napoleão, figura autoritária que chega a liderar o grupo, que no caso era o Stalin. Também já falei isso para vocês. O senhor Wimper, que é o advogado de Napoleão, aquele que começa a fazer negócio com Napoleão. Eu acredito que vocês lembrem daquele homem que ficava indo fazer negócio com Napoleão. O porco Garganta, aquele que vivia defendendo o Napoleão, que ficava dizendo que o Napoleão era muito bom, espalhando pela granja inteira. O Sansão, que é o cavalo muito trabalhador, e o Benjamin, que é o burro, aquele que era muito amigo do Sansão, o animal mais idoso da fazenda. Então era isso, pessoal. Essa é um breve resumo da obra Animal Farm, que trata, né, sobre a revolução, que eu já falei para vocês, do Stalin, do Lenin, do Trotsky. E é basicamente isso. Que mais? E é basicamente isso. Eu quero que também vocês respondam a atividade que está aqui na página 169, que é sobre o texto da Animal Farm, certo? Então, por favor, observem bem, deem uma lida aqui no texto. Aqui, pessoal, nós temos vários verbos que estão aqui no present perfect, no present perfect continuous, no simple past, e aqui nós vamos circular, tá? Eu quero que vocês façam toda essa atividade e façam a atividade da página 169, certo? Eu quero também que vocês tentem fazer o praticando da página da página 161, certo? Daí na nossa próxima aula eu passo o gabarito para vocês. Na aula da próxima semana eu já passo o gabarito direitinho para vocês e eu quero que vocês façam isso, certo? Então, só recapitulando. Nós trabalhamos hoje sobre o tema Stories. What's your story? Qual a sua história? Qual o último livro que você leu? Eu também perguntei qual a última série que você assistiu? Qual a série que você está assistindo? Você está lendo? Qual o livro que você está lendo agora? Qual a história mais marcante? Qual a história que mais marcou a sua vida? Qual o livro que mais marcou a sua vida? Então, assim, existe algum livro que tenha marcado a sua vida? Que foi interessante para você? Que foi marcante para você? Um livro de ficção ou um livro baseado em histórias reais, um filme baseado em história real ou um filme mesmo de ficção que foi interessante para você. Já teve alguma coisa para você que foi tão interessante que para as outras pessoas não é interessante, que nem esse grão de areia?
O que é interessante para você, que é muito interessante para você, que às vezes não é tão interessante para os outros? Existe alguma coisa que para você é muito interessante e que para as outras pessoas não é tão interessante? Será? Sempre tem alguma coisa que é muito interessante para nós e que não é tão interessante para os outros, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa atividade é... O que vai ficar para casa? Vai ficar um pouco de atividade para casa, hein? Nós vamos fazer o praticando da unidade anterior, da página 161, certo? Eu vou passar o gabarito depois para vocês na próxima aula. Vai ficar a atividade da página 165, que é sobre o texto Just Send, e vai ficar a atividade da página 169, que é sobre o texto Animal Farm. Eu acredito que todos lembrem, e se não lembram, agora eu contei novamente a história. O autor é George Orwell, lembrando que isso é um pseudônimo, que na verdade ele tem um outro nome, que na verdade ele não utilizava o nome verdadeiro dele, porque na época existia uma questão onde ele não podia utilizar o próprio nome, assim como muitos outros escritores também não podiam utilizar por causa da censura. Então, George Orwell, ele era indiano, da Índia Britânica. Mais tarde ele se mudou para a Inglaterra, se tornou um jornalista inglês, tá? E que fez bastante sucesso com esse livro Animal Farm, certo, pessoal? Então, see you next class and bye bye.